Mas tá ligado? O esporte, futebol. Clube de Ou regata. esporte. É o esporte. Sim. Então, mano, eu tenho um time de futsal. De futsal, tipo várzea. Várzea. Várzea mesmo. Eu jogo em colégio cristão. O Batista. E o nome do meu time é Só no Pelo Futebol Clube. É aquela foto da camisinha pura. É. A camisinha, tipo... Sim, é o símbolo do Chelsea versão camisinha. Proibido. Olá, nós somos a Forteside, eu sou o Raine, esse é o Eduardo, e hoje nós vamos fazer uma lista de shooters com história. Então, sem enrolar muito, Começar. começar com o que não tem história, né? O que... Não, ele tem o mínimo se você quiser forçar um pouco, quiser... Não sei porquê, jogador, mas entender a lógica, tá falando de Doom, já falei. O primeiro... Não os primeiros jogos. Se você quiser, tem por R$9, são muito bons na Steam. Na verdade tem história, você pode pesquisar até, mas... Nos primeiros, digamos que a lore não era lá o foco, né? Eu tô falando mais especificamente dos de 2015 e do Eterno. São os mais novos. Horrorosos! Isso. Vai, Eu amo. eu odeio FPS. Por que me abandonaste? A única coisa que eu consigo pensar é... Por que caralhos ele sugeriu esse tema, então? Ótimo para esse vídeo. É meio que o tema. Mas assim, a premissa de Doom qual que é? Instalação em Marte, estação científica. Porque por algum motivo eles acharam que era bom estudar o inferno. Aqui não, né? Porque de alguma forma ia ser beneficial para a humanidade. Vale lembrar que existe uma lua em Marte com sim, eu demônio. esqueci disso. E é nessa lua em Marte onde eles estão estudando o inferno. Eu já não é em Marte certinho, eu tenho em Marte. E aí eles sabem que é um portal pro inferno, perde o controle, obviamente, e aí os demônios tomam toda a instalação, eles fazem um salseiro lá, todo mundo morre. E tem o nosso protagonista que você não precisa saber o nome, não precisa saber de onde ele veio, saber a motivação dele. Caso você queira saber, tem uma lore por trás. Ele não tem nome de fato, o nome dele é Dungai. E ele era o soldado mais durão da Terra. E aí ele foi mandado pra Marte porque ele desobedeceu o chefe dele, porque o chefe dele manda ele atirar um inocente. E ele não atira porque ele é um soldado durão, mas ele tem bom coração. Olha só. Pra alguém que não sabe, você sabe muito da lore. Não, eu joguei Doom, eu só não gosto. O jogo é um FPS bem completo, bem brutal. Ele inventou o gênero, né? A gente pode brincar dessa forma. Sim. Inventou não, reinventou. Tem a discussão de qual é realmente o primeiro. Mas ele é o primeiro que é lembrado realmente. Tem o Wolfenstein, tá? Mas ele é um FPS bem brutal. O primeiro 2015, quando começa a tocar heavy metal, quando você tá matando um monte de bicho, arma diferente, munição que você tem que ficar pensando que vai acabar, bazuca, você pode upar as armas, tem a escopeta que no final você tem uma carga explosiva pra atirar junto dela. É um bagulho louco e o processo é lento. Se você gosta de sentir a destruição e o sangue voando na sua tela, a adrenalina, ele serve muito bem. É o jogo de matar inimigo. Mas talvez se a gente vai pensando no sentido de FPS Adventure... Doom tá bem longe. Assim, a aventura não falta. Mas é um jogo de ação, cara. Você não vai ir lá porque você quer a narrativa boa. Inclusive a gente falou em outra lista, mas tem um filme de Doom, assistam, tem o The Rock. É isso que a gente tá dizendo sobre Porque o The Rock é cabeludo, né? Qual que é The Rock? É verdade, ele tinha cabelo naquela época. Ele tentou ter cabelo na época, gente. O próximo da lista agora é BioShock. BioShock eu falei que eu não gosto de FPS, mas BioShock é um dos meus jogos favoritos. Mas porque ele é um jogo de verdade, enquanto FPS não é um gênero de verdade. Combinar que é um subgênero. Shooter é subgênero. Mas BioShock revolucionou a indústria porque ela pegou algo que já existia, que foi criado pelo System Shock. Inclusive a 2K, que é a desenvolvedora de BioShock, sempre referenciou o BioShock como um sucessor espiritual de System Shock. Por quê? System Shock criou um subgênero do subgênero FPS, que é o Immersive Sim, em português, o simulador de imersão. Que é basicamente você colocar o jogador na pele do protagonista do jogo e fazer com que todas as suas escolhas, tudo que você faz ao longo da gameplay, impactem na história. Então, o terror de BioShock, que tem terror... Sim, ele tem de fato adventure nele. Ele tem a aventurinha. Sim. Ele te aprofunda dentro daquela história e você começa a se sentir parte daquilo. Você sente que o que acontece com o protagonista está acontecendo com você. E por ser um sistema que te imerge dentro da gameplay,
coloca as suas escolhas com impacto na história, na narrativa e na mecânica do jogo. Inclusive a mecânica de BioShock é algo que é elogiado até hoje. Tanto é que o BioShock, qualquer lista que você for olhar, ele vai estar ali pelo menos no top 10. Exatamente por conta disso. Ele te traz a imersão máxima que um jogo pode trazer. O jogo mudou a indústria, mudou o gênero e mudou o subgênero dele de formas inexplicáveis e tira aquela mesmice do FPS que Doom passa. Isso eu entendo o seu ponto de que o FPS ele pode muitas vezes ser muito repetitivo. Mata, avança. Ele tira você dessa mesmice. Você mata, mas talvez não avance. A gameplay dele dá uma dinâmica pra história que muda o que você faz de vez em quando. Então deixa de ser só um jogo de matar inimigo e vira um jogo da história. Mas matar inimigo faz parte da história, mas também não faz. Que serve muito bem a história e tem o senhor plot twist. Um senhor plot twist. Cara, joga em BioShock. É muito bom. Todos... Não veja spoiler antes de jogar, só joga. Não, só joga. E, cara, ele é meio confuso, tem os episódios, mas joga em tudo que der. O preço não é muito caro, tá? R$60. É um jogo já antigo já. Tá R$60 o bundle, teve um remaster em 2016, mas o bundle tá 67, eu acho. A gente tá falando do primeiro, principalmente, mas todos são bons. Todos são bons. O primeiro, na minha concepção, não é o melhor. O BioShock Infinite, que é o último, é disparado dos melhores jogos que já existiram. Jogo maravilhoso. E é isso, assim, BioShock ele tira a mesmice do gênero e cria uma nova... dá uma nova cara. Tem personalidade. Tem uma personalidade maior do que matar inimiguinho, que é o que o gênero de FPS mais traz. Olhando pra você, Call of Duty. Continuando agora a lista, vem Wolfenstein. Eu tô falando dos novos que pegam a franquia antiga 2D, aquele 2D. Era 2D plataforma, era plataforma 2D. Que é um 2D 3D. E 2.5D. Ele pega que nem fez o Doom, que pega pra remodernizar ele para as novas tecnologias, novos gráficos. E cara, é simples, você é um soldado que você tá na Segunda Guerra, aquela Segunda Guerra fictícia que tem umas tecnologias mais avançadas que tinha na época. Você é ferido, você fica desacordado por 14 anos, você acorda no mundo em que o eixo ganhou. O maluco do bigodinho, ele é o líder, tipo, do mundo inteiro. Em vez dos Estados Unidos virarem a potência que eles viraram hoje... Eles foram dominados. Eles foram dominados pela Alemanha, que ganha a Segunda Guerra. E agora, você é um soldado acordado que lutou a Segunda Guerra. Ajudar a resistência. Ajudar a resistência, meio que como uma liderança póstuma dos sobreviventes a... Uma guerra de independência, uma revolução. Pra acabar com essa palhaçada, né? Que não é um governo muito maneiro, não. A galera dá muita... Ela faz um... É bom nem falar muito aqui pro YouTube. Mas... o ponto é... O jogo ele é um FPS assim, simples. Ele tem essa... Talvez você possa criticar que ele é repetitivo. Mas cara, a pegada da história de fato existe. Boa. E tem uma lore por trás porque eles reimaginam um mundo com uma história que aconteceu de fato. A Segunda Guerra aconteceu. É bem ambientado. Eles criam um mundo fictício bem completinho, bem fechado. Eles bem usam maneiro. teorias de estudo, lendo documentos reais. Como seria, reimaginam o nosso planeta. E como não tem um avanço muito grande de tecnologia, não tem nada muito que se sobressai, cria uma certa imersão na lore que é... Cara, as pessoas de vez em quando imaginam, nossa, o que aconteceria se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra? O jogo traz essa ambientação. O The New Colossus, se você for ver, é uma estética muito maneira, que é tipo a Segunda Guerra com os anos 60 nos Estados Unidos. É um estilo, ele tem uma personalidade muito grande, mas ele tem algo que eu defendo, que é que o gênero da FPS, aquela formulazinha que você critica, se ela for bem feita com um bom level design, uma ambientação, uma boa gameplay, ela funciona e ela é gostosa. Não acho que não seja esse o problema, eu acho que o problema é que de fato se repete, mas Wolfenstein eu acho que sai da mesmice igual, diferentemente de Doom, que de fato tem uma lore que te prende, te dá uma graça de jogar. É algo além. Não é só o tiro pelo tiro. Não é só o tiro pelo tiro. E o pancadão do teclado está com o playboy do boné, que vira boné, o boné na cabeça, playboy do boné. Eu vou de novo me contradizer com o próximo
da lista, que é um dos meus jogos favoritos da vida, que é Half-Life 2. É um dos melhores que já teve. Half-Life 2 é um divisor de água na indústria porque ele criou algo que até 2004 era inimaginável. Ninguém nunca pensou. Cara, você tá no cenário e você pode pegar a caixinha E você jogar longe, você quebrar o vidro. O elemento Era do sandbox foi algo que Half-Life implementou e que ficou pra indústria. Vários jogos depois vieram, como Albion Online, que é um MMORPG sandbox, Minecraft ou coisas do tipo, que começaram a revolucionar a indústria. Tudo começou com Half-Life. Half-Life 2 é um jogo que divide o mundo dos jogos, tanto é que em 2010 ele foi eleito o jogo da década. Eu não acredito que você meteu um Albion Online no meio do... Tem que meter, porque só vive o propósito que aguenta o processo. E a gente aguentou muito processo. Com certeza. Half-Life 2 é tão grande que Half-Life 2 inventa franquias. Dentro dele ele criou uma tecnologia de open source que dava aos jogadores a possibilidade de criar mods, e esses mods viraram jogos próprios. O mais famoso deles, eu acho que você provavelmente já ouviu falar. A franquia inteira de Counter-Strike. Sim, começou em Half-Life dele. 2, que é Counter-Strike Source, nasceu de Half-Life 2. Tem um mod de DBZ Budokai que é feito dentro de Half-Life, que é o melhor jogo de Dragon Ball. Mas esse é só pros de verdade. O jogo é incrível, é o melhor jogo de Dragon Ball e foi feito dentro de Half-Life 2. Alguns jogos hoje em dia, pra quem começa a desenvolver, quem quer estudar um pouco sobre hexcoding e tal, ainda usam Half-Life. Halo depois copiou essa tecnologia de Half-Life, mas tudo começou com ele. É um jogo que separa a indústria em dois e cria um novo universo. E também cria um novo universo de uma narrativa. A história não tem muita inovação, ela segue os moldes do primeiro Half-Life. O protagonista, Gordon Freeman, Que não fala nada. de novo, ele continua sem falar porra Ele nenhuma só o jogo é inteiro. isso. Ele anda, mas o jogo funciona pela história de você explorar o cenário. Você tem que entender a ambientação. E curiosamente, o protagonista não fala. Mas os diálogos são extremamente importantes para o desenvolvimento da história. O que é uma loucura. O mistério do Mr. G, que até hoje a gente não sabe como soluciona, afinal a Valve nunca fez Half-Life 3. Não vai acontecer, cara. E não vai acontecer. Desista. Pode falar, faz tempo porque não tem Half-Life 3, mas Half-Life 2 tem duas continuações. E o Alex não é o 3. 3, não serve. Não serve, é um remake. Remake não, um remaster. Mas enfim, tem Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2, mas nada disso resolve os mistérios, e na verdade abre mais ponta do que fecha, resolve um mistério ou outro, mas cria um novo. Cara, Half-Life é incrível. Ele mudou a indústria, ele mudou a visão do FPS, e ele criou um subgênero, que é o subgênero do sandbox, que é algo... Um sucessinho é importante pra indústria até hoje. Se não fosse ele, talvez a gente não teria um joguinho aí que se pá o jogo mais jogado do mundo, um tal de Minecraft, ouviu falar? Ele foi um pouquinho usado aqui nesse canal do YouTube. Mas ele é extremamente importante, ele mudou absolutamente tudo quando ele chegou em 2004. 2004. E cara, a franquia que derivou de Half-Life, CS, é a segunda maior franquia competitiva do mundo, tem a segunda maior premiação de esportes do mundo. Então assim, Half-Life 2 mudou o cenário competitivo dos jogos, mudou a visão dos jogos, mudou a forma de fazer jogos, De contar a história de contar a história dentro do jogo, de mostrar que o ambiente pode sim, a cenografia é importante, tanto é que hoje o estudo de cenografia dentro do FPS é extremamente importante por causa de Half-Life. Half-Life provou que o cenário, a ambientação, a imersão que a história pode trazer é essencial para se tornar um jogo de verdade. Sério, o jogo é bom até hoje. E tem a versão remasterizada, se você quiser, tem o Black Mesa. Black Mesa que é o de novo, não foi a Valve que fez, foram os fãs, mas... Os fãs salvam muito. Os fãs salvam e... Valve, Half-Life 3, pô, faz aí. Papo reto. Estão fazendo CS2, literalmente. Sim, ele já existe. Eu achava que era só teoria isso, ele já existe e vocês ainda não nem anunciaram. Façam Half-Life 3 e joguem Half-Life todos. É isso. Olá, meus amigos. Olha aqui a ponta do foguete, ó. Agora vem Borderlands 2. Um jogo meio... É o porra South, louca. é o South Park dos FPS, vamos... Feliz Natal, South Park no sentido de que a prioridade é a escrotidão, é a piada. Ele se quebra pra fazer isso. Ele não se importa muito com as mecânicas que ele impõe ao jogador, ele resolve que... Ele pode de repente quebrar isso Só pra fazer uma piada com ele mesmo. A piada é a gente pôs uma regra, mas não é pra ter a regra. Cara, tem uma missão secundária do jogo
É o Face McShuri. Ele é um dos Psychos, os inimigos básicos do jogo. Ele fica te pedindo pra você dar um tiro na cara dele, tipo, por 2 minutos. Se você deixar, tem um áudio que o cara fica falando e não repete. E quando você atira, ele grita obrigado e morre. Pros and cons, but let me assure you that, oh my God, still be at the goddamn face! What are you waiting for? Thank you! É inexplicável. Isso é gastar dinheiro, é isso. O jogo ele tem uma inovação mais técnica, pensando que ele foi o primeiro a ter um design mais cartoonizado. Ele foi ousado para sua época em pensar em sair daquele padrão de gráfico que... 2012, era Call of Duty Modern Warfare, era tudo só aquilo, Battlefield, tudo realista. A ideia era essa, a ideia de 2012 era os gráficos estavam melhorando, o PS3 no seu supra-sumo da sua entrega, e você vê que a tecnologia pode entregar algo, mas talvez seja uma graça. Ele vai um pouco na onda daqueles jogos da Nintendo que nunca fizeram um avanço gráfico absurdo, e ele cria um gráfico cartoonizado com um outline próprio. Tanto é que hoje em dia, quando você vai fazer um shade pro jogo, que é algo que é normal até... Mas cartoonizar com aquele outline, aquela linhazinha preta no Sim, contorno. pra dar uma carinha de cartoon, você usa a referência de Borderlands. Borderlands revolucionou a gráfica dos jogos, que parou de ser aquele... Vamos fazer tudo mais realista possível pra voltar. Peraí, dá pra fazer algo bom sem ser extremamente realista. Isso. Porque a premissa do jogo claramente não é ser realista. E ele deixa bem claro, tem umas missões que você pode vomitar no seu inimigo. Não é uma mecânica do jogo vomitar, mas eles botam porque é engraçado. A graça do jogo não é ser um FPS pela regra e pelo fator e pelo tiro, é ser pra você, cara, quebrar os paradigmas, digamos assim. E você vê aquela experiência sem se prender às regras dela. E tem uma história boa que, assim, história é boa. Você liberta um planeta que está sendo explorado, dominado por uma empresa, um cara, um vilão. Mas o que é uma história simples, se você olhar um papel, mas o jeito que ela se desenvolve e se quebra no meio, essa que é a graça. Tem personagens maravilhosos no meio. Inclusive, o Borderlands tem o jogo Borderlands The Prequel, que todo mundo achou que seria o... ele é o primeiro jogo na timeline, mas é o último jogo a ser lançado, porque é uma prequel. Ele lança por último, mas é o primeiro. Que ele mostra a origem da história e de uma forma bem escrotizada. E é o que torna o jogo bom. Ele é engraçado e essa é a premissa dele. Ele não se leva a sério. Ele não se leva a sério e ele usa o FPS como um gênero pra não se levar a sério. Eu acho que também numa época onde começaram a fazer muito FPS sério, ou FPS que levava pra uma pegada realista demais, como Call of Duty. Eles resolveram quebrar. Eles resolveram mostrar, olha, o gênero ele pode ser isso. Ele pode ser algo diferente. Por que não fazer desse jeito? E fizeram. Ele também tem elementos de RPG e ele traz uma mecânica que pra época foi muito inovadora. Que é a mecânica de usar veículos. O mapa de Borderlands é relativamente grande. Ele é aberto. Também pra 2012 isso hoje em dia é normal, mas em 2012 era mágico. Era mágico. GTA também já tinha em 2012, GTA V. Sim. Mas enfim, era mágico, era grande e para um FPS não era normal. Mas FPS com alguns elementos de RPG, como é Borderlands, não era algo que você esperava muito, poder usar um veículo e atirar nele. E Borderlands... ele com certeza tem tirinhos e carrinhos. Ele tem tirinhos e carrinhos. E dirigir os carrinhos é bem divertido. É um jogo extremamente completo, ele tem muitas armas. E muitas armas, as armas em si não tem comprometimento consigo mesmo. Você pode acabar encontrando uma arma completamente inútil, ou uma que quebra o jogo inteiro de tão absurdo que ela é só uma sniper que atira na cadência de uma metralhadora. Só que com a força de uma sniper ainda. E tá tudo bem, às vezes ela tem o tamanho de uma pistola, ou de um canudo. Os inimigos eles podem começar a se bater um no outro, discutir entre si. Enquanto você mata eles, às vezes eles se matam pra você. E você, cara, você pode jogar com seus amigos ainda por cima, o jogo inteiro. Inclusive eu joguei sozinho porque, né, eu era um jovem solitário. E digamos que a experiência com os amigos é mais completa. Sim, tem essa tendência na vida. Caralho. Agora, fechando a lista, uma menção honrosa. A nossa empresa Further Side, desenvolvedora que a gente trabalha, vai lançar o nosso próprio FPS Adventure. Ele tem elementos do Adventure, como a gente falou, de
Half-Life e de BioShock, que é o cenário, uma imersão do jogador, uma história que se desenvolve. A história tem de fato o foco. O foco do jogo não é só o tiro, é de fato a história mesmo. Sim. E, bem, é basicamente isso, não tem muito o que dizer. Ele se passa num mundo cyberpunk. Tem uma pegada mais Tom Shading, como um pouco de inspiração em Borderlands. Não tem aquele outline completo de Borderlands, mas tem um Mas shading ele não mais... tem um gráfico que tenta ser realista, ele tenta ter uma própria identidade por ser cartonizado. Sim, a gente tenta trazer uma identidade própria. E não vamos dar muito spoiler do projeto. Para ver mais coisas sobre ele, sigam nas nossas redes sociais, @ForTheSideS em Acompanhar o todas elas. desenvolvimento. A gente vai postando atualizações e o desenvolvimento delas, principalmente no Twitter, a gente atualiza ele com mais frequência. E o nosso vídeo vai ficando por aqui também, né? Não tem muito mais o que falar. Se tem aqui alguns FPS que você acha que tem histórias boas, Você achou que faltou? faltou algum, Deixa aqui embaixo. a gente pode fazer uma parte 2 da lista. Ou quem sabe trazer outras coisas sobre FPS. FPS onde você mata muitos inimigos, como o Doom. Doom vai ser repetindo a lista algumas vezes. Sim. Mas enfim, até uma próxima. Obrigado, valeu. Valeu.